Bom dia, bem-vindos, bem-vindas a essa quinta-feira em que a gente está fazendo a nossa live do amor à segunda vista. E hoje o tema tem tudo a ver com amor à segunda vista. Bem-vindas, meninas, porque hoje a gente vai falar sobre por que se colocar em primeiro lugar. E parece, gente, uma coisa óbvia, né? A gente se colocar em primeiro lugar. Porém, não é óbvio. A gente vai vivendo muitas vezes a nossa vida sem perceber que a gente não está em primeiro lugar. E muitas vezes a gente quer que o outro nos coloque em primeiro lugar na sua vida, só que nós mesmas não nos colocamos neste primeiro lugar. Então hoje, por exemplo, eu tô fazendo 10 anos de casados. A gente tá fazendo aniversário de casamento. E, gente, por muito tempo, era exatamente isso que eu queria. Deixa eu esperar a Liz entrar aqui, que daí eu já falo sobre isso. Vamos ver. Esperar a Liz entrar. Vamos ver se deu certo. Minha internet estava um pouquinho lenta hoje de manhã. Hoje de manhã, ainda é de manhã. Oi, Oi, Liz. Bela, Oi, tudo bom bem? dia. Bom Tudo bom? dia, tudo Bem-vinda. bem-vinda. Bom dia, Liz, pessoal. Liz, eu estava dizendo aqui para as gurias, né, sobre esse nosso tema. Tem tudo a ver com o amor à segunda vista, esse se colocar em primeiro lugar, né? E por que se colocar, como se colocar. E eu estava dizendo que muitas vezes a gente não se dá conta que não se coloca em primeiro lugar e a gente espera que o outro nos coloque no primeiro lugar da sua vida, né? E assim, eu tô fazendo hoje 10 anos de casado. Parabéns. Obrigada. Estamos de aniversário de casamento. E eu sempre esperei isso dele, que ele me colocasse em primeiro lugar na vida dele. Afinal de contas, né? Ele me escolheu para casar, é como se fosse assim, daí tem que ir lá e colocar no lugar. E por muitos e muitos anos, eu não me colocava em primeiro lugar da minha vida. Então eu esperava que alguém fizesse isso, né? Então, até às vezes a gente se dá conta de o que é esse primeiro lugar, aonde que eu percebo, aonde que tá esse se colocar em primeiro lugar, né? Nessas situações, quais são as situações em que eu vou estar me posicionando como em primeiro lugar na minha vida. Aquilo também que a gente colocou do egoísmo, né? Poxa, será que é um egoísmo? Ou não, tá tudo certo, né? Então, a gente olhar para isso, estou me colocando em primeiro lugar na minha própria vida ou não? Bom dia, gente. Bela, parabéns pelo aniversário de casamento. E nós não combinamos, gente, o que a gente vai falar, tá? Aqui é ao vivo e a cores, é tipo Faustão. Quem sabe faz ao vivo. A gente pega um tema, pega um link e cada uma traz a sua percepção. E a gente começa falando desse amor à segunda vista quando a Bela traz o casamento. O casamento, ele nos propicia o crescimento e a flexibilidade para a vida. E principalmente sair dos traumas da nossa criança interior. E aí quando a gente espera do outro, e, por exemplo, quando eu estou num lugar de superioridade, eu me acho melhor que o meu parceiro, existe uma desordem de lugar. Então, de qualquer forma, eu não estou no meu lugar. Começa por aí. A segunda forma é a inferioridade. Eu enxergo meu parceiro como maior, ou como meu pai, ou como referência, e espero dele algo. Então, não tem um lugar de igualdade, eu também não estou no meu lugar. E aí, o que acontece nesse lugar de superior ou de inferior? Acontecem os desequilíbrios. E é nesses desequilíbrios que a gente vai perdendo o nosso lugar.
Essa semana, o Mai, ele está no 6º módulo e a gente falou sobre a criança interior. Pensa numa turma que se atirou no chão e babou. Foi isso. E aí, foi a primeira turma, gente, que elas ficaram completamente caladas de tanto que doeu. E aí, falar sobre essa desordem vai muito daquilo assim, ó. A criança, ela tem 4 necessidades básicas para sobreviver, tá? E esse mecanismo de não se colocar em primeiro lugar um mecanismo, é uma estratégia para sobreviver ao sistema. E aí, quando eu fui falar essa semana lá e falei sobre o egoísmo, as pessoas, opa, eu não sou egoísta, eu faço tudo para todo mundo. Eu sou aquela que... As pessoas começaram a se justificar o que elas faziam de bom. E isso é assustador, porque a gente aprende desde pequena, tá? Eu não sei, pelo menos no meu lar, eu não sei no teu, Bela, mas ser egoísta é algo mal. Ser egoísta é um rótulo que nos coloca no lugar de não sermos boas, de não sermos perfeitas. O egoísta, ele deixa o mundo, ele vê o mundo em torno do umbigo dele. Quem que quer ser assim? Eu não quero ser assim. Uhum. Só que quando tu vai na semântica da palavra, o egoísmo, ele significa eu, gente. E aí tu é extremamente egoísta, porque tu só faz as coisas para ti mesma. Como assim, Lizzy? Eu sou profundamente egoísta porque tudo que eu faço para o outro é para preservar a minha sobrevivência e a minha integridade física e emocional. Então, por mais que tu viva questões de desordem, dor, tu tá criando uma estratégia para não confrontar com uma dor. Então, quando a gente fala de egoísmo, gente, e aí o primeiro lugar é isso. Como que eu vou me colocar em primeiro lugar e as pessoas vão me chamar de egoísta? E as pessoas vão se afastar de mim. Amor, elas vão se afastar de mim. E para brindar hoje, tem café com a ovelha negra. É isso. As pessoas vão se afastar, mas vão se afastar aquelas pessoas que queriam algo de ti. E ontem eu fiz uma brincadeira de manhã, eu perguntei assim, o que você vai fazer hoje de bom para você? Só uma pessoa respondeu. Ninguém. Sabe por quê? A gente não sabe o que vai fazer de bom para nós. Se eu botar agora aqui, o que você vai fazer de bom hoje por você? Coloca aí para mim. Coloca aí para mim. A Bela meio que a gente já sabe, Bela? O que eu vou fazer de bom para mim? Hoje. Hoje. Já comecei com um café da manhã, que eu sou apaixonada. Um bom café da manhã, um bom chimarrão, estar aqui. Gente, olha só, é coisa simples, mas a gente não sabe fazer. Agora, se eu te perguntar, o que tu vai fazer pro outro hoje? Ai, a Rose botou meditar. Meditar. Saudade, Rose. Vou ir pro shopping. Vou Ai, no que shopping. delícia. Me convida para ir junto. É? A gente não sabe falar de coisas simples para nós. A gente não sabe querer. E quem não se coloca no primeiro lugar, tá no lugar de alguém. Então, essa semana no MAI, deixa eu ver o que as gurias botaram ali. Ai, maravilhoso, Fê. Decidi que vou voltar a fazer aula de dança. Hoje mesmo. Oba! Também quero. Gente, é muito simples a gente começar a se colocar no primeiro lugar. O que acontece quando a gente não consegue se pôr no primeiro lugar? A gente vai viver a vida dos outros. E é o que a Bela falou. Eu sempre esperei pelo Ivo, para que ele lembrasse. Mas isso foi aprendido em casa. Isso foi aprendido em casa. A Rose botou ali, ó. Levei 66 anos para me colocar no primeiro lugar. Gente, que bom que tu chegou, Rose. E leva muito tempo. Eu levei 48 anos. Bela, com quantos anos tu tá? Tu já chegou nesse lugar?
Lizzie, eu tenho 37, mas eu tinha 31, 32. Eu tava grávida do Matheus quando eu me dei conta de que eu tava totalmente fora do meu lugar e que era eu que tinha que fazer por mim mesma. Porém, é uma caminhada. É aquele que a gente fala, é o orai e vigiai, entende? Porque, inclusive, com a questão dos filhos, isso para mim ficou complicado. Agora a Fê botou, né? Mesmo com Bah. filhos, devemos nos colocar em primeiro lugar. Oi, Tuia! O Tuia tá lá nos Estados Unidos Oi, nos Tuia. vendo. Um beijo pra ti, saudade. Então, assim, ó, Lizzie, com a Bela, questão. responde a Fê ou eu respondo? Tá. Eu quero Depois eu falar de reclamo. mim pra Fê. Tá. Daí depois tu fala, tá? Então, assim, ó, Fê, eu já não me colocava em primeiro lugar. Eu estava sempre atenta às questões dos outros, né? Teve ali a Cíntia colocou, né? Nem sei responder essa pergunta, o que que eu vou fazer de bom para mim? Porque eu nem conseguia olhar o que que era bom para mim, entende? Eu não conseguia perceber e menos ainda botar em prática. Porque eu queria muito, eu colocava os outros em primeiro lugar, eu queria muito agradar os outros. Então, quando eu tive filho, e na minha família sempre teve essa coisa assim, os filhos em primeiro lugar. Sempre. Né? Quando eu virei mãe, então eu fui absorvida, eu entrei num abismo, assim, que aí nunca. Claro que o filho traz muito essa doação, a gente se doa muito, e eu acho que faz parte. Porém, com a Maria, né, que foi a minha mais velha, eu me dei conta de que, peraí, se eu não estiver bem, eu não tenho como estar bem para ela, entende? Então, eu precisava fazer coisas, e foi aí que eu me dei conta que eu precisava fazer coisas para mim, para que eu pudesse ser uma mãe mais inteira para ela. Então, na minha opinião e na minha vivência, sim, eu preciso estar eu preciso me colocar em primeiro lugar. Lizzie. Bah. É extraordinário. Na verdade, é assim, gente. A responsável pela felicidade, pela gestão emocional, pelo equilíbrio de uma família é a mãe. E a gente descobre isso com os filhos na prática. Quanto mais infeliz tu tiver, mais infeliz o teu filho vai ser e mais demanda ele vai te dar. Eu me arrepio ao falar isso. E aí, quando eu falei da desordem, olha só, Bela, hoje vai ser saco de bater. Começamos, né? Porque assim, a gente está falando de um amor à segunda vista e a gente está falando de uma realidade. E eu queria trazer assim quando a gente fala desse lugar, gente, eu queria te trazer três percepções. E eu e Isabela, me arrepio toda falando, a gente já conseguiu ir para esse lugar, tá? Porque não pensa que a Isabela não toca em feridas profundas minhas, e como eu não toco ela, a questão é que existe um lugar de criança e existe um lugar de adulto. E existe um terceiro lugar que nos permite conversar. Então a Bela começou a falar da vida dela do casamento, agora hoje a gente vai ter saco de pancada. Volta para mim depois, tá, Bela? Mas primeiro é assim, ó. Quando no nosso sistema os filhos são em primeiro lugar, os filhos são a razão de viver e isso é muito profundo. E a Isabela casa e aprendeu lá em casa, olha, que os filhos são a coisa mais importante. Daí ela quer que o Ivo, coitado do Ivo, que trabalha, que se esforça, entendeu? E ela só olha para os filhos, é só a Isabela, ninguém mais, tá, gurias? Ninguém, porque filho não ferra primeiro, filho não ferra casamento, tu entendeu? É só a Isabela. Aí ela aprendeu em casa que o mais importante, em primeiro lugar, é os filhos, né? Aí o Ivo não lembra, e o Ivo lá tá trabalhando, tu entendeu? O Ivo casou com essa mulher, né? Aí ela inventa de engravidar, não sei qual é a combinação, mas a gente não vai entrar nesse mérito. E aí chega o dia de casado, ela quer que o Ivo, querido, né? E o Ivo é o quem? Eu chamo, gente, ele é lindo de morrer. A gente quer que o Ivo chegue com flores, promessa de amor e jantar à luz de vela. Vai se deitar, dona Isabela. Compreende, gente? Sabe por quê? Porque tem uma desordem e tem um desequilíbrio. E quem é o maior favorecido?
parece as crianças. E aí essa criança tem que fazer o seguinte, ela tem que regular o humor da mamãe. Porque aí a criança, ela tem que deixar tudo perfeito. E é nesse ponto que a gente vai entrar, gente. Por que que eu coloco, eu saio do meu lugar? Porque eu quero criar a harmonia para a mamãe. Eu quero deixar tudo perfeito, só que a mamãe e o papai tem uma história que eles estão lá pegando, estão se pegando no pau. Mas peraí, a história deles. Essa história é da minha mãe, não é minha. Mas eu vivo, sabe por quê? Porque foi assim que eu aprendi. E aí, o que que acontece? Qual é o nosso convite, meu e da Isabela hoje? Bela, me acolha com amor, por favor. Ivo, te amo, tá? Tô fazendo a tua parte aqui por ti, Ivo. Tô te A ajudando. Alice está de advogado do diabo, eu acho que o Ivo contratou ela. Eu amo o Ivo, tá, gente? O que que eu quero te dizer? Porque assim, ó, existe a Bela, ela aprendeu em casa que mais importante é os filhos. Só que os filhos crescem, né, amor? E tu fica sozinha ou com parceiro. E eu lembro que eu dizia uma coisa horrenda para minha filha. E quando eu entrei na constelação, eu mudei. Eu dizia para ela assim: tu é a razão da minha vida. Sabe o que é isso para uma criança? Então eu tenho que fazer tudo certo, eu tenho que me comportar, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser do bem. Por... Cara, e aí o que que a gente aprende? A gente aprende o desvalor quando a gente não corresponde à expectativa dessa mãe e desse pai. E aí eu vou para a vida adulta achando assim, ó, que eu não sou boa o suficiente, tá? Eu acho que eu tenho que fazer tudo pelos outros, eu me responsabilizo pela felicidade alheia, porque não se colocar no primeiro lugar e se responsabilizar pela felicidade do outro. É pelas as necessidades e o desejo do outro. E aí a Cíntia disse, eu nem sei o que, que é para mim. Claro, porque ninguém aprendeu. E aí quando tu olha para ti, tu diz, mas tu é egoísta, hein? Só que a gente não entende que o egoísmo é uma essência que nos traz paz interior, equilíbrio e nos faz transbordar em amor. Só que eu aprendo aquele egoísmo do castigo quando eu quero falar sobre a minha opinião, quando eu quero falar as minhas necessidades e os meus desejos. E aí eu não posso. E aí, eu e a Bela agora, depois talvez tenha DR, depois eu conto para vocês. Quando ela fala do Ivo, eu vou para um lugar. Eu achava que o Ivo tinha que fazer isso, né? E eu falo, Isabela, não tinha, sabe por quê? Porque no teu sistema tu aprendeu dessa forma. Pode tocar nela, pode doer. E eu, como advogada do diabo, né? Como eu quero ter uma relação de amor e de equilíbrio com ela, tu entendeu? Por quê? Porque se eu não for se eu não puder ser eu mesma com a Isabela ou com aquelas pessoas que eu amo, eu vou para um lugar de desordem e desequilíbrio. E eu vou perder as pessoas que eu amo. Porque é isso que acontece. Quando tu coloca o outro em primeiro lugar, tu evita o confronto. E quando tu entra nesse confronto, como eu e a Isabela entramos agora, a gente vai se afastar, a gente vai romper uma relação. Olha, porque a Alice falou na live que o Ivo estava com a razão. Mas ela não sabe o que, que o Ivo me fez. Gente, não é desse lugar. Quando tu confia... E eu e a Isabela, a gente já teve treta. E aí a gente já teve treta, ela disse, Lise, eu confio no que tu diz. E eu mesmo. Por quê? Porque a gente tá... E aí a gente vai... Olha, o egoísmo que a gente conhece, que é o egocentrismo, que é realmente tu só pensa no outro. Existe o egoísmo consciente, que é dizer assim, para aí. Vamos começar a estabelecer limites. Isso é ruim para mim, Bela. Isso não é bom para mim. E eu vou comer, porque eu não aprendi a falar sobre as minhas necessidades, sobre os meus desejos, e muito menos descobrir o que é bom para mim. Eu não sei. Ontem ninguém respondeu. Não, só uma pessoa respondeu e ela perguntou viver. Daí eu disse, viver de quê, cara pálida? Viver pode ser o piloto automático. E aí existe um outro lugar que é o egoísmo altruísta. Só que ninguém nos fala sobre isso. E o egoísmo altruísta, gente, é quando eu... Aí a gente volta para a Fê. Quando eu fiquei em paz comigo mesma, quando eu encontro a paz interior,
Quando eu começo a suprir as minhas necessidades e os meus desejos, eu posso transbordar e dar para os meus filhos. E os meus filhos começam a distribuir isso para o mundo. De uma forma simples, gente, é o Bill Gates, tá? O Bill Gates fez uma fortuna, ele fez as questões de sobrevivência para ele, para o outro, e agora ele virou filântropo. Então é isso. Só que a gente está numa escala muito menor. A gente começa fazendo bem aquilo que é bom para mim e aquilo que é bom para o outro. E é só através dessa comunicação, eu e a Isabela, que a gente vai falar sobre isso. Porque daí eu falei, Isabela, mas também, né? O Ivo não era o primeiro lugar. Tu quer flor? Jantar à luz de vela, Belinha? Não, né? E aí, se ela tá na posição da criança, ela não consegue acessar esse lugar que eu tô dizendo. Porque eu tô nesse lugar do altruísmo. De, Bela, vai para mais vida. Olha para esse cara. Ou não. E aí, assim, o que acontece? A Isabela tá na criança, eu tentei uma conversa como adulta, ela fica furiosa comigo, vai embora, mas aí cai a ficha. Aí a gente vai para um outro lugar, gurias. Sabe, comentarista de futebol tem um gol, né? E tem aqueles pênalti, assim, né? Uhum. Então, o jogador tem que marcar o gol. E o goleiro não pode deixar marcar o gol. Quer dizer, eu e Isabela, a gente tem opiniões diferentes do Ivo. Eu acho ele lindo, tá? E aí, o que acontece quando a gente entra em confronto? O que acontece comigo e a Isabela? Eu quero proteger o Ivo. Ela quer dizer, mas o Ivo não é bem assim? Coitado do Ivo hoje. Uhum. Só que daí o que acontece? O problema não acontece nada com o seu Ivo. Acontece comigo, com a Isabela, que a gente rompe a nossa relação porque ela falou o que ela queria, ela expressou o desejo dela. Só que ela não deixou eu argumentar, eu expressar o meu desejo, nem a minha necessidade. E aí o que acontece? A gente se afasta e a gente não fala com o outro. Por quê? Porque a gente também não aprendeu a argumentar. A gente não entendeu que a gente pode ter as nossas opiniões diferentes do outro. A gente entendeu que se a gente tiver uma opinião diferente do outro, o outro não vai gostar da gente. Uhum. E aí o que acontece nesse lugar, gurias, do comentarista? A Isabela sai, eu saio e a gente olha, nós duas para essa situação. A Isabela estava falando que o Ivo não fazia. E eu falei que o Ivo não era prioridade. O Ivo não era prioridade. O que isso vai nos custar? E aí a gente começa a aprender a argumentar. Ó, Bela, eu sinto muito se eu te magoei, mas é o que eu penso. E isso não afeta o amor que eu tenho por ti e o respeito. E aí, gente, vindo para a visão sistêmica, primeiro é o casal. Primeiro vem o casal. Eu aprendi isso na prática, a Bela aprendeu isso na prática, porque é só na experiência, no sentir. Se não sentir, não cura. Isabela não era sistêmica, eu não era sistêmica, e a gente descobriu o seguinte, ó, se eu não estiver bem, se eu não suprir as minhas próprias necessidades, daí a gente fala daquele egoísmo consciente, onde eu sou capaz, e eu amo essa frase, tá, gente? Onde eu sou responsável pela minha felicidade. E agora eu vou dizer um palavrão pra ti. Seja a prioridade na sua vida. Seja. Porque quando você fica bem, todos vão ficar. Bela, desculpa, emendei. Hoje foi. Não, não, Liz, é maravilhoso. E tu tava falando e várias coisas vieram assim na minha cabeça de questionamento, sabe? Que para trazer essa consciência e esse egoísmo consciente, é importante a gente se dar conta de o que é egoísmo para mim. O que é ser egoísta para mim? Ah, para mim ser egoísta, gente, botem aí, o que para vocês é ser egoísta? Que aquele egoísmo que incomoda, aquele egoísmo que parece que faz mal, que a gente olha e aponta e diz, fulano é egoísta. O que é? Porque às vezes eu mesma, assim, as pessoas que eu julgava egoísta, na verdade, elas estavam pensando nelas, entende? Eu que não estava pensando em mim.
E aí, a outra situação que daí vem em decorrência disso é qual é o sentimento que vem quando eu não estou me colocando em primeiro lugar. Hoje, então assim, ó, por exemplo, né, que a gente estava falando dos filhos. Eu ficava, eu entre aspas, ó, é pensar exclusivamente em si. Mas em que situação, entende? Em que momento, Rose? Em que às custas de quê ou de quem? Porque às vezes esse pensar exclusivamente em si não é tão exclusivo. A pessoa só ela consegue saber o que ela quer, o que é bom para ela e ela faz. Mesmo que de repente a Liz vai ficar chateada, mesmo que a Isabela vai ficar chateada, mesmo que não seja, né, tão bom, porque não quer dizer que a pessoa não pensa no coletivo muitas vezes, né? Ou que ela ferra com todo mundo e com todos para conseguir aquilo que ela quer. Porque nós somos muito polarizados, assim, a gente é muito 880, né? Então, assim, ou é aquela pessoa totalmente altruísta, que pensa no coletivo, que pensa nos outros, que sai do seu lugar para dar lugar para os outros, que não sei o quê, tipo a Madre Teresa de Calcutá, ou a gente está pensando naquela pessoa lá que se precisar, sei lá, se precisar matar, se precisar, ela vai fazer porque ela quer, entendeu? Né? São dois opostos. E nesse meio tem esse egoísmo que a Liz disse, né? Esse egoísmo consciente. E que talvez nem seja egoísta a palavra. Talvez seja simplesmente que olha para si e que consegue se colocar em primeiro lugar. Né? Então, esse conceito a gente ter dentro de nós é importante. Exemplo, a minha mãe está doente, mesmo assim eu vou viajar. Pois é. E aí? Né? O que seria ser egoísta? Né? Outro dia, uma cliente minha disse, né, que o pai dela estava doente, mas ele já vinha doente, e há muito tempo ela não viajava. E aí chegou um momento que ela disse, eu vou viajar. Tô precisando, sabe? Não tô legal. E aí, gente, o que deu? Deu bem, entre aspas, a zebra dele falecer, né? Então, mas e aí? Será que foi um egoísmo? Será que foi um egoísmo dela? Ou não foi? Porque quando a gente tem esse conceito mais claro dentro de nós, porque na verdade é uma crença, cada um tem uma crença e uma verdade sua e familiar do que é esse egoísmo, né? Eu na minha família, essa coisa do egoísmo sempre foi muito forte. Não podia ser egoísta, assim, não é legal ser egoísta, nem pode, não pode. Não é legal ser egoísta. Então tu vai fazer de tudo para tu não ser egoísta, porque tu não quer ser aquela pessoa do mal que é egoísta, né? Então, assim, quando tu consegue olhar para isso e desmistificar, colocar um outro conceito no lugar, tu te dá mais liberdade, mais espaço para tu ser quem tu é e te colocar no teu primeiro lugar, sem achar que tu tá fazendo uma coisa errada, né? Bela, eu não consigo ver os comentários, eu não sei quem falou que vai viajar com a mãe A doente. Rose, a Rose deu esse exemplo do que é ser egoísta para ela, que é pensar exclusivamente em si mesmo. Aí eu pedi para ela dar um exemplo, e aí ela colocou, né? Por Ah, tá. exemplo, a minha mãe está doente, mesmo assim eu vou viajar. A questão é não Pois, se sentir culpada, a Rose disse. ó, não se sentir culpada. O que a gente olha é assim, ó, a gente não olha. Vou dar um exemplo meu, tá, guria? Só para vocês entenderem, assim, para a gente entender a dimensão de. Porque a gente tem que começar a confrontar a realidade e a gente faz uma coisa. E então, assim, ó, a gente faz uma coisa e a gente acha, a gente faz uma escolha para suprir uma necessidade e a gente acha que tá errado, tá? E aí a gente se pune, fica culpada, com frustração. Então, assim, eu lembro, eu tinha muitos, eu fazia muitos eventos no final de semana, tá? E assim, eu sempre fiz em lugares menores. E aí o máximo era 20 pessoas. O que acontecia nesses lugares que eu fazia, gente? Tinha um número de inscrição, as pessoas não respeitavam,
Quando chegava, triplicava. E aí, assim, era 20 vagas, dava 60, tá? Era 70 vagas, dava 210 pessoas. Sempre foi assim. Mesmo as pessoas não sabiam ler, obrigada, né? Nesse caso. E assim, ó, sempre os meus movimentos eram muito cheios antes da pandemia. E aí eu lembro que eu fui num espaço e era 20 pessoas. Essa mulher vendia cursos, enfim. Aí tinha coisas para vender lá. E tá, aí teve uma cliente, uma pessoa que chegou lá na palestra e ela começou a me confrontar o tempo todo. Eu explicando sobre a visão sistêmica e ela ficou o tempo todo me dando no rim, assim, através da visão que ela tinha, dos conceitos, e tá tudo certo, gente, tá? E aí ela disse para mim, só que ela me apertou tanto que eu falei para ela assim, ó, só que daí vocês lembram, né? Eu sou selvagem. Agora que eu tô descobrindo ser selvagem, que eu posso falar com amor, sabe? Porque eu tinha medo antes. Se eu não estabelecesse, eu ia acabar saindo do meu lugar, eu ia acabar vivendo as coisas que eu vivi. Aí eu falei para ela assim, eu disse, olha, isso é o teu ponto de vista e eu respeito. Só que, cara, eu acho que saiu um dragão dentro de mim. Depois eu perguntei, todo mundo disse que não, mas disse que assim, ó, que eu fui reta como uma flecha. A mulher esperou o intervalo e foi embora. Se eu senti alguma coisa, eu nem vi que a mulher foi embora, tá? Eu não vi. Verdadeiramente, gurias, eu não vi. Só que daí quando terminou, foi aquela festa, foi maravilhoso, assim, foi muito legal. A dona do espaço chegou para mim e disse assim, tu viu que uma pessoa foi embora? Cara, aquilo para mim, assim, me deu foi um banho, você tava, sabe quando tu tá feliz, tu vê os processos, as pessoas se transformando, E aí ela disse aquilo e aí na hora eu disse, tu viu que 59 pessoas ficaram? E aí eu fui de novo, pum! Gente, por isso que eu digo que eu sou selvagem. Eu aprendi a me identificar assim, porque eu comecei a falar sobre as minhas necessidades, sobre os meus desejos. E talvez eu tenha aprendido a dizer isso de uma forma mais dura. E aí o que aconteceu? Ela ficou, e eu disse, tu viu quanto tu vendeu de produtos? Dali ela não gostou do que eu falei para ela. E aí, quando a minha mãe tá doente e eu vou viajar, e eu nunca viajo, porque eu nunca me dou prioridade. E aí eu vou culpada. E o que eu tenho que entender assim, ó? Eu aprendi, que é o que a Bela falou, e o que eu aprendi também, que ser egoísta é deixar todo mundo fazer o que quer. E eu não posso estabelecer o que eu quero, o meu desejo. Eu reprimo aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu quero. E aí, conforme eu vou crescendo e vou tendo as minhas dificuldades, eu vou me tornando essa boazinha louca, essa controladora, ou eu vou romper com isso, onde eu vou descobrir, peraí, o meu limite. E eu começo a falar. E aí, num primeiro momento, eu vou ter que ser egoísta sim. Mãe, eu vou viajar. Só que daí abre uma aspa, porque daí a gente vai falar do comentarista, lembra? Minha mãe doente, eu quero viajar, tá? Mas cadê o comentarista? Cadê a diretoria? E outra, a minha mãe morreu quando eu fui viajar. Cara, tu acredita que tu é tão grande, tão poderosa, que tu controla a vida? Vem pra live comigo, com a Isabela, porque a gente quer aprender contigo. Tu entendeu? Porque assim, ó, a meteorologia a gente não consegue controlar. A nossa vida a gente consegue fazer uma guiança. Mas quando a diretoria diz o seguinte, olha, vai ser desse jeito, é desse jeito. E aí, essa situação da mãe doente, e tem uma outra situação que eu vivenciei essa semana, é que eu tenho uma cliente que ela ama fazer aniversário, gente. Ama. Só que o pai é bolsonarista. Toda vez que ele vai para as festas, ele dá vexame, ele bebe, ele constrange todo mundo. E ela disse, eu amo meu pai. Mas eu amo fazer aniversário. E eu não queria que tivesse isso. E aí, Rose, você que está com o papai que dá vexame, existe uma situação que traz um movimento de estabelecer um limite. O problema é que eu não... a situação a festa,
que o pai vai dar vexame, a mãe que vai estar doente. Anota isso, pelo amor de Deus. Então, existe uma situação que faz com que eu entre em confronto com a realidade. E aí, qual é o problema? O problema é que eu preciso estabelecer um limite. O meu pai deu vexame 300 mil vezes e eu deixei, quem ficou mal fui eu. A minha mãe já, toda vez que eu invento de sair, toda vez que eu invento de ir para a vida, ela inventa de ficar doente. Não estou dizendo que é isso, tá? Daí, qual é a minha necessidade? A minha necessidade nunca é ouvida. Ah, mas daí o que eu fico? Eu fico a boazinha, eu fico a infeliz, eu fico a irritada, eu fico com uma raiva fria. Gente, eu sou especialista, eu era especialista em raiva fria. Sabe o que é a raiva fria? A raiva fria, eu dou gelo na pessoa, eu não olho, eu não explodo, eu não sou explosiva, eu não sou impulsiva, eu fico ali ó, na frieza. Eu te quebro, eu sou a Frozen, entendeu? Só que, tu acha que isso é uma estratégia de romper as tuas relações? Por quê? Porque tu não fala o que tu pensa. Tu não fala o que tu pensa. E aí, qual é a outra história? Eu não falo sobre os meus sentimentos. E o que eu teria que fazer? Eu teria que perguntar, mãe, eu preciso falar. Olha, mãe, tem essa situação que eu vou viajar. Eu sei que tu tá com isso. Eu vou te deixar. O que tu precisa para ficar confortável? Eu gosto, eu quero muito viajar. Eu preciso, eu tô cansada. Tem outra, tu é filha única, tem o meu irmão, tem o meu pai. E aí que tá. Quando as mães dizem, e essa é uma. Ó, voltamos a Isabela lá na página 1. Quando os filhos são colocados em primeiro lugar, nós nos tornamos refém dos nossos pais. Porque eu não posso fazer nada que os meus pais não queiram. E aí eu vou abrindo a mão da minha felicidade. E aí o que eu digo para minha mãe? Olha, mãe, eu chamo uma enfermeira, eu chamo os meus irmãos, eu chamo o meu pai. E aí, meu pai nem é considerado. Rose, pai tá vivo, pai tá morto, pai fugiu. Me perdoa falar desse jeito. Onde está teu papai? Onde estão teus irmãos? Alice, sou filha única. Então tá. Olha só, tua mãe tá em estado grave. Porque é o 50-01, 50 versus 1. Eu faço tudo para ela quando eu vou. E aí, esse é o egoísmo consciente. Aí, onde é que a gente vai para um outro lugar? O egoísmo altruísta. A mãe olha para mim, só que daí assim, é comentarista. Olha, filha, eu tô com os meus. A gente pergunta. A gente não tem mania de perguntar. A gente resolve as coisas. Não, mãe, eu tô com esse sentimento. Como é que eu posso fazer para te deixar tranquila e ficar tranquila? Olha, deixa que eu fico com teu irmão. Deixa que eu fico com a vizinha. O teu pai me cuida. Mas não, né? Aqui eu sou superior. É porque tem esse sentimento, Lizzie, quando a gente sai do nosso lugar, quando a gente não se coloca a nós mesmos em primeiro lugar, a gente fica com esse sentimento de que eu sou insubstituível, entendeu? Eu sou insubstituível. Então, assim, vou usar os filhos, né? Porque, no caso, os meus pais ainda estão numa fase tão de boa na vida, graças a Deus. Mas, assim, eu sou insubstituível. Então, eu me dou, eu me desgasto inteira, eu não sei o que, boto eles em primeiro lugar. E aí, o que vem aquilo que tu disse? Vem a raiva. Porque, no fundo, e isso também é outro questionamento que eu quero deixar aqui. Qual é o sentimento que vem para ti quando tu não te coloca em primeiro lugar? É a raiva, é a injustiça, é o sentimento de que ninguém faz nada por mim, de que... porque alguém deveria nos colocar em primeiro lugar. É aquilo que eu falei lá no início. Eu não me coloco, mas alguém deveria colocar. Seja o marido, seja a mãe, seja os filhos, seja alguém, né? Então, assim, qual é o sentimento que vem? Porque daí, em relação aos filhos, eu fico com raiva porque eu tô me matando aqui, tô me desgastando, não tô me colocando, tô deixando a minha vida de lado em prol de outras pessoas. E aí, para os filhos, o que vem? A culpa. Vem a culpa que ficam carregando, porque afinal de contas, ela por conta própria resolveu isso, mas eu tenho que
vir e dar aquilo que ela quer. Como a Liz disse, preciso ser perfeita, não posso errar, eu preciso estar aqui do lado dela, eu preciso. Entende? Então, é pesado para nós e para os outros a gente não estar em primeiro lugar. É danoso, entende? A gente paga e muita gente paga isso também. Só que depende da gente começar a olhar para isso. Não, peraí, vamos começar. A Liz me convidou para ir no shopping, pegar o exemplo do shopping, né, que colocar. A Liz me convidou para ir no shopping, mas hoje o dia tá complicado, mas a Liz vai sozinha. O que eu vou dizer para a Liz? Entende? É não, né? Outro dia uma pessoa me disse assim: "Ah, a fulana me chamou para ir na casa dela, mas eu tava numa correria. Meu Deus do céu, era um dia horrível para mim." Mas eu fui, né? Mas eu fui, porque. Só que assim, eu fiquei lá 5 minutos, foi só pra dizer que fui. E pra mim já foi horrível, porque eu fiquei 30 minutos no trânsito, eu deixei de fazer um monte de coisa. E eu devia ter dito não. Ou devia ter dito, vem até aqui. E a gente custa fazer isso, sabe? E aí, mas a outra que me chamou, fica quase de culpada, né? A outra que me chamou. Ai, muito bom. Bela, isso é muito importante. Mas por que a gente faz isso? É porque a gente não sabe falar. Quem acompanhou os meus stories esse mês, gente, que eu tava falando de relacionamentos e o relacionamento veio trazendo para comunicação, a gente não sabe falar. E quando a gente fala, a gente justifica. A gente não promove o diálogo entre um e o outro. Então, e é aquilo que eu te expliquei ali, ó. Ela me convidou para ir para casa dela, a situação. Ela me fez um convite, é uma situação. Mas qual é o problema? Eu tô atucanada de coisa. Qual é a minha necessidade? A minha necessidade é eu não posso ir. Mas daí eu não respeito a minha necessidade, eu vou lá e fico 5 minutos. E aí qual é o sentimento? O sentimento é a raiva, é a frustração. E aí, o que fica? Fica sem diálogo, sabe por quê? E aí a culpada foi ela que me chamou. Então, quer dizer, e aí o que acontece com essa relação? Ela vai se enfraquecendo. Porque a gente vai acumulando, 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 até que uma hora a gente diz, essa pessoa não me serve. Porque eu tô sempre falando, tô sempre fazendo as coisas para ela. Tá, mas alguma vez tu falou para ela? Claro que tem aquelas pessoas que só nos usam, tá, gente? Tá tudo certo. Que a gente mantém isso. Mas o que eu quero que tu entenda é que tudo que tu faz, tudo. E eu tinha quando eu fiz PNL, eu tinha um ranço. E de verdade, gente, eu não conseguia entender o que o cara dizia. Ele dizia tudo o que a gente faz tem uma intenção positiva. Tudo. Cara, isso aí tinha vontade de me dar um. Tinha vontade de. Cara, eu não sei te dizer o que eu tinha, mas eu tinha tanta raiva que um dia ele gritou comigo. Só que assim, ó, ele falou, mas ele. Eu disse, mas como assim? Tudo que eu faço tem uma intenção positiva. Quando eu prejudico, quando eu magoo. Sim, é porque é. Cara, ele ficou puto comigo. Mais tarde, gente, eu entendi que tudo que a gente faz por nós mesmos. E a gente tem um ganho oculto, é um ganho secundário. E aí esse ganho que eu quero trazer para ti é para sobreviver, para pertencer, para manter a minha integridade física e emocional. Então, se colocar no primeiro lugar dói. Mas tu não vai conseguir te colocar no primeiro lugar se tu não começar a falar sobre as tuas necessidades. Ah, Lizzy, mas se eu falar das minhas necessidades, as pessoas vão embora. Vão. E sabe quem é que vai embora? Quem, de alguma forma, só usava de ti. Mas ela me usava, né, Lizzy? Para com isso. Tu deixou, tu te beneficiou disso. Então, descobre por que tu tá se deixando ser usada. A Carla botou aqui, ó. Bom dia, gurias. Cheguei atrasada aqui, não sei se já falaram sobre isso, mas ouvindo vocês, me parece que por trás desse comportamento está o medo de não ser aceita. É o medo da rejeição. E é o que eu faço para sobreviver, Carla. É o que eu faço para sobreviver. E aí eu vou ser a boazinha. Então, assim, ó, lembra, a criança tem 4 necessidades básicas.
a conexão. E para ter conexão e vínculo, eu vou fazer qualquer coisa. Tudo que eu faço, eu estou buscando algo. Uhum. A outra é a autonomia e o controle. A outra é o prazer, o direito ao prazer. E a outra é o reconhecimento. Então, eu tenho que começar a olhar, por isso que talvez o mais importante de hoje, gente, é olhar qual é a posição que eu estou. Quem não assistiu no início, assiste o pedaço que a Bela fala do aniversário de casamento e a percepção que a gente vai trazendo. Começa a ter um outro olhar. A gente está falando de amor à segunda vista. E o que eu estou trazendo hoje para ti é a percepção de que não existe só esse teu lugar. E esse olhar, esse lugar que tu tá olhando, amor, é o olhar da criança, onde diz assim, ó, eu não sou boa o suficiente. E aí eu cresço, e eu cresço com a criança dentro de mim, que eu não sou boa o suficiente. Não, eu tenho que compreender que eu sou boa, mas apesar dos meus erros. E aí tu vai para um outro lugar. Esse lugar aí é o que entende, ó. Mas por que eu não era boa o suficiente? Porque o que a Bela falou, e a Bela fez uma síntese maravilhosa sobre os filhos. As mães, aí a gente vem com a história, que os filhos vêm em primeiro lugar, aí a mãe não olha para o marido, não olha para ela, fica com raiva, porque o que é criança? A criança dá uma demanda do caramba! Tá. E pede, ô mãe. Eu lembro, gente, que eu só tinha paz quando eu ia pro banheiro. O Norton, o meu ex-marido chegava, eu entregava, ele chegava, gente, eu não deixava ele fazer nada. Olha a louca. Ai, viu, eu não sou uma pessoa muito certinha. Ele chegava, ele só largava a pasta, lavava as mãos, eu pegava o pacotinho e dizia, pega que a filha é tua. E aí, o que eu fazia, gente? Eu ia pro banheiro, eu tomava um banho de 1 hora, deixava aquela água correr, porque eu ia matar aquela criança. Por quê? Porque era o dia inteiro, mãe. Era uma demanda, e eu tinha que suprir todas as necessidades dela. E aí, assim, ó, eu tenho que adivinhar se ela tava xixi, se ela tava cocô, se ela tava com dor. Então, eu sou especialista em ver a dor do outro e identificar. Só que daí o que acontece? Eu tô tão exausta de fazer, de dar e não receber. E aí o que acontece? Eu fico com raiva. E aí eu fico com raiva, a criança, ela fica sem saber, cara, mas a minha mãe me trata tão bem, agora ela explode. E aí a criança fica na culpa e ela se torna responsável pela felicidade da mãe. E aí eu não vou viajar, meu pai dá vexame, bêbado, e aí eu vou deixando o outro me violentar, eu vou me negligenciando. Eu lembro que quando eu tava falando com uma amiga, cara, eu fiquei puta com ela. Ela falou, eu vou deixar pra fazer depois. Aí eu disse, tu tá de novo te negligenciando, caraca! De novo, tu tá abrindo espaço pro outro. Daí veio a selvagem, que vocês conhecem. Só que daí o que aconteceu dessa relação? Nós nos salvamos. Por quê? Porque ela foi para a criança, eu fui também para agressora, não pensa que eu sou santinha, porque eu podia ter dito de outra forma. Só que daí o que a gente foi? Eu fui pro meu comentarista e disse, cara, não precisava ter dito desse jeito. Foi, me responsabilizo. Aí ela disse, Liz, eu fui para criança. Depois eu vi que bababá. E aí a gente conversou. E aí nenhuma das duas, gente, porque é 2 lugares que a gente vai quando a gente não consegue se comunicar, tá? Quando a gente vai para esses lugares, a gente está falando dessa segunda visão. A gente vai para a Guerra Fria, que eu era especialista em Guerra Fria, tá? Ou a gente vai para a agressão, para a explosão, e a gente se afasta das pessoas. As duas a gente vai se afastar. Uma porque assim, a Lizzie botou a boca na Isabela, digamos. Cara, não foi. Eu vi a negligência daquela pessoa com ela mesma. E ela estava num processo tão bonito, eu disse, caraca, não dá. Eu tinha que fazer isso? Claro que não, sair do meu lugar. Podia ver ela se atirar no chão e babar? Não queria. Não queria. Tá? Podia ter me custado um preço muito alto dessa relação? Podia. Mas eu fiz uma escolha e me responsabilizei. Então, se a tua mãe tá doente, tu vai viajar, paga o preço. Mas saiba que tu não é responsável pelo que a diretoria faz.
Se o teu pai dá vexame, bebe em excesso, fala para ele. E talvez pergunte, pai, o que eu posso fazer? Eu não quero passar por isso de novo. E aí ele vai te trazer resolução. Mãe, eu quero viajar, mas eu me sinto culpada. O que tu precisa? O amor à segunda vista fala sobre a gente olhar de um outro lugar para as nossas histórias, para as nossas situações, para as nossas necessidades e principalmente, gente, para as nossas emoções. A gente está encerrando. Eu vou deixar a Bela finalizar. Eu quero só ler o comentário aqui da Ana. Ela disse assim: quando vão crescendo, só agregam as demandas com os filhos que a gente vai colocando na nossa vida. E a mãe e a mulher vai ficando cada vez mais longe. Um grande erro. Faz um print, Bela. Faz um print, pelo amor de Deus. Ah, eu tenho medo de... Peraí, vamos ver. E, Oi, gente... voltei. Bela? Ah, que bom. E aí, Oi, ó, tô o que aqui. acontece? Tá, Oi, Belinha. pronto. Ana, obrigada. E assim, ó, a gente fica com a síndrome do ninho vazio. Porque a gente viveu pro outro. E a gente viveu mal. Exato. Então, assim, tem uma frase, eu não sou consteladora, né? A Alice é que é. Mas de conviver e de fazer as vivências, de fazer o mais, de fazer. Tem uma frase, gente, que eu amo de paixão na constelação, que é: eu respeito o teu destino. E para mim, nessa questão de eu me colocar no primeiro lugar, entra muito respeitar o destino do outro. Seja da mãe doente, seja da mãe que não está doente, está também na demanda, seja na demanda dos filhos, claro. Estou falando num geral, né? A gente não vai deixar a criança com 1 ano se limpar sozinha, né? Mas assim, eu respeito o teu destino. Porque eu tô criando o meu destino, eu tô fazendo a minha história e cada um é responsável por fazer a sua também. Fale, Alice. Bela, partilha, se for confortável, a história do Mateus do dinheiro. Gente, isso é tão interessante o que a Isabela trouxe. Se tu quiser, tá, Bela? Senão a gente deixa para papo da semana que vem. Mas a Bela fez uma coisa preciosa de um movimento de centrar numa necessidade, ou de aprender a olhar para uma necessidade. Ou vamos deixar para a próxima, Bela? Eu acho que a gente deixa para próxima, porque é uma história meio longa Ah, e ela é uma história realmente profunda. Para ele, para mim. Ontem eu partilhei no grupo do Mai, partilhei com a Lizzie, gente, porque é algo que mexe mesmo. Sabe quando tu leva um chacoalhão da vida? Através dos filhos da gente. Então, gente, não percam na semana que vem. Abri o spoiler. Né? Porque a gente aprende muito nessas dinâmicas da família, nessas dinâmicas dos filhos. Então, semana que vem vai estar imperdível. E, Liz, eu quero aproveitar para dizer que essa semana, uma das nossas participantes aqui, que está sempre aqui nas nossas lives, ela me mandou uma mensagem que ela está trabalhando num lugar, como terapeuta, num lugar muito legal. E aí eu disse, bah, parabéns, mas que legal. E ela disse, olha, foi graças às lives tua e da Lise, da Cesta do Bem e do Amor à Segunda Vista, que eu comecei e consegui ir transformando muita coisa na minha vida e estar onde estou hoje. Então, Lise, quero te agradecer a todo mundo que está aqui, porque é uma alegria quando a gente vê que esse trabalho, que estar aqui, que para nós já é tão prazeroso, mas falar sobre tudo isso, vai também colocando essa semente e transformando a vida de vocês. Então, muito, muito, muito obrigada. Bela, obrigada. Gente, obrigada. Semana que vem tá imperdível, tá? Eu não tenho mais criança pequena, gente. E a minha tá com 22, então, assim, pouco ela fala agora, né? Então, vamos aproveitar e trazer as dinâmicas da Bela, que ela traz com tanta amorosidade e humildade. Porque o amor à segunda vista é isso. É começar a olhar para si nesse lugar de amorosidade e generosidade. Obrigada, Bela. Até a próxima. Obrigada, Lisiana. Não perde semana que vem. A Ana tá dizendo que tem 3 filhos. Não perde semana que vem. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Um bom dia.